Nesse aviãozinho, nesse negocinho aí. Ó, o homem aqui, o homem tá na área, o homem tá na área. Tem uma surpresa especial aqui pra vocês, galera. Uma surpresa especial. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Não sei como é que eu faço isso. Por algum motivo não está funcionando. Anyways. Denis, eu preciso que você faça a solicitação para você entrar na live aí. Marlene Matos, acude o Denis aí para saber como é que a gente faz isso. Por algum motivo eu não estou tendo o comando. Todos me escutam bem? Esse é o momento de você colocar aí, clicar no triângulozinho, no negocinho, porque hoje eu tenho mais um Deed Hunter especial. Eu tenho mais um entrevistado especial para você. E ele concordou em vir aqui, concordou em compartilhar, né, a sua experiência. Então esse é o momento de você convidar o pessoal. Nós vamos ter aí batendo 210 pessoas, a gente libera o próximo módulo do curso, se não me engano é o módulo 11 ou o módulo 10 ou alguma coisa assim. Denis, faz a solicitação. Marlene Matos, ajuda o homem aí. Por algum motivo eu não tenho aqui eu não tenho aqui o comando para eu convidá-lo para o live, por algum motivo. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, enfim. Como é que estão aí a organização dos grupos? Enquanto o pessoal vai trabalhando nessa questão técnica, como é que está aí a organização dos grupos? Amanhã nós vamos estar falando sobre LLC. Amanhã nós vamos estar trabalhando sobre como você estruturar o seu negócio. Nós vamos trabalhar como você vai estruturar o seu negócio, porque olha, tem leilão rolando já, mas só em Orange County, vocês viram hoje, mais de 20 mil técnicos. Ó, o homem tá na área aí, grande Denis de Lee County, Flórida. Deixa eu falar um negócio para vocês. Lee County, Flórida, tem assim, tá dentro do meu coração, porque eu comecei a minha carreira em Lehigh, comprei vários terrenos lá, lembro até hoje, teve um negócio que eu fiz em Lehigh, 1423 Laura Avenue. Eu me lembro uma terça-feira de manhã, eu estava sentado de pijama aqui no Texas e eu comprei essa casinha muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, por $3.961,50. Long story short, eu precisava de $25 mil para reformar essa casa, para vender ela por 70 mil. Eu acabei vendendo essa casa. E olha só a coisa interessante, eu quero que você comece a pensar nisso. Quero que isso comece a sink in na sua cabeça. Essa casa tinha um valor de mercado de $70 mil. Começa a chamar o pessoal aqui agora, que nós temos mais uma entrevista aqui fantástica, vocês vão ficar de cara. Então, essa casa tinha um valor de mercado de $70 mil. Eu precisava investir $25 mil para reformar essa casa para poder vendê-la por $70 mil, ok? Você, como investidor, quanto que você estaria disposto a pagar por essa casa? 20 mil? 30 mil? 40 mil? Lembre-se que se você pagar 40 mil, você tem que colocar mais 25 de reforma, são 65, vender por 70, você não ia fazer muito dinheiro. 40 mil? 40 mil, 20 mil, por exemplo, 20 mil mais 25 de reforma, 45 venderia por 70. Na realidade, eu acabei vendendo essa casa por acho que foi $13.500, ok? Então eu comprei ela por 3.500 e vendi por 13.500. A pessoa colocou 25 mil para reformar, vendeu a casa por $75 mil. Pergunta: quem ganhou mais dinheiro? No final da live você me dá essa resposta, tá certo? Grande Denis, você me escuta bem, brother? Eu tô bem, graças. De me ligar, beleza, ok. Congelou. Você me escuta bem? Agora eu tô escutando. A imagem congelou. Você ainda está em Lehigh County? Você ainda está em Lehigh, aí na Lehigh, em Lee County? Eu tô no Lee County ainda. Tô no Lee County. Vendendo bastante terreno aqui em Lehigh. Não, você é o homem dos terrenos em Lee County. Eu não consigo nem competir mais com você. Mas para que a galera que esteja primeiramente, brother, é um prazer muito grande ter você aqui. É uma honra ter você aí fazendo parte desse Deed Hunter Project, né? Você vai ter um capítulo do livro fantástico. Mas para que a galera
conheça um pouco melhor o seu background. Quem é o Denis? Da onde veio o Denis? Como era o Denis quando crescia? Você nasceu aonde? Eu nasci, vou ser bem sincero com vocês, eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, Ok? em 1973. Uau! Meu pai acho que Você tinha é mais 18 velho que anos. eu, hein? É, Você é dessa parte. meu pai tinha 18 anos, acho que minha mãe tinha 15. Certo? Então, imagina dois adolescentes criando uma criança sem ter onde morar direito. Ok? E minha falecida mãe contava, né, que era bem difícil a vida, porque tinham que cozinhar num fogão a álcool, botar álcool numa lata para cozinhar. Certo. E assim foi como surgiu o Denis. Certo. E qual que é a lembrança mais vívida que você tem crescendo na comunidade, no meio dessa dificuldade toda? Quando que você começou a se dar por conta e qual foi a última lembrança que você tinha, por exemplo, de alguma situação inúsita ou como era a sua mãe ou como era o seu pai qual era a relação deles com o dinheiro? Então, minha mãe era dona de casa, meu pai motorista de entrega. Então, a gente não tinha muita coisa para ter em casa, né? Depois foi melhorando um pouquinho, que ele virou motorista de táxi, aí a grana foi entrando melhor. Certo. Aí foi quando a gente alugou uma casa fora da comunidade, mas Nessa época você foi... tinha que idade, que você se lembra? Então, quando começou a melhorar, eu já tinha aí uns 4 anos de idade. Certo. Que saímos da comunidade, aí depois tinha que voltar de novo. Sempre esse processo. Saía, aí se perdesse o emprego, tinha que voltar de novo, porque era onde... Ok. Era essa a relação. Não tinha dinheiro, voltava. Ou voltava para casa da avó, passar um tempo, até arrumar um emprego novamente. Uhum. Então, eu não tive nenhuma educação financeira. Certo. E existe, eu sei que hoje você tem um outro mindset, você tem trabalhado muito nisso. Qual era, por exemplo, como é que eu posso dizer? Qual era, talvez, uma crença que você tinha acerca de dinheiro, que você lembra lá atrás, que de uma certa forma ela foi reforçada pela sua condição e que hoje você não acredita mais ser dessa maneira? Você se lembra? Claro. Hoje eu estava até exemplo, falando eu cresci pensando que dinheiro é uma coisa suja, né? Que ter dinheiro você tinha que ser ganancioso, né? Que ou você podia ou você poderia ter dinheiro ou ser feliz, né? Você não poderia ser os dois. Você se lembra de alguma crença limitante que foi mudada em você? E ainda tinha a questão religiosa também, né? Um rico não entrará no reino do... Mais fácil o rico, um camelo passar num buraco da agulha... Do que o rico entrar no reino dos céus. Então isso tudo... que acreditam nisso ainda. Isso, tem muitas pessoas. Isso tudo vai minando a gente, né? E a gente vai vivendo aquela vida de... como eu vou dizer? De cadinho, né? Vou ter o dinheiro só para pagar a conta E teve uma vez que até engraçado, rapaz. Depois de grande, participei de uma igreja, né? Uma vez eu depois pedia... de grande, você quer dizer que idade, mais ou menos? Depois de adolescente, uns 16 anos. 16 anos, ok. 16 anos. Aí uma vez eu pedi a Deus, até engraçado, que eu não queria muito. Agora, a cabeça do ser humano, né? Que eu não queria muito, eu queria só o suficiente. Então quer dizer que depois de você passar várias dificuldades durante a sua adolescência e tal, você tem essa visão, essa lembrança viva, né? De você passar na frente da igreja e falar assim, Senhor, eu não quero muito, eu só quero o suficiente. Suficiente. Aí depois aqui nos Estados Unidos, isso me veio à memória. Certo, mas a gente vai chegar nos Estados Unidos ainda. Mas crescendo, qual era a imagem que você tinha? Qual era a sua perspectiva de vida crescendo?
Você achava que você ia ter que continuar na comunidade? Você achava que você estava fadado a não crescer? Como é que foi essa coisa aí como adolescente? Como é que foi o seu primeiro trabalho? Quando foi o seu primeiro emprego? A minha adolescência foi... Eu perdi minha mãe com 12 anos. E Uau! ela já estava separada do meu pai. E a gente vivia na casa da minha bisavó. Aí meu primeiro trabalho foi com 11 anos num chaveiro. Um senhor fazia chaves e tinha que deixar um menino lá para ajudar, para ir levar as encomendas na rua e tal. E foi o meu primeiro trabalho, com 11 anos. Com 13 foi o primeiro trabalho de carteira assinada, que aí eu perdi minha mãe com 12 e ela já era separada do meu pai e eu tive que... Aí foi meu primeiro trabalho de carteira assinada com 13 anos. E você tinha irmãos? Você tinha que cuidar dos seus irmãos também? Você era filho único? Como é que era aí? Eu tinha uma irmã na época de 4 anos. Hoje vive no Rio, ela. Ela tinha 4 anos na época e foi muito duro, porque ela não lembra muito porque ela era muito pequena, mas a gente passou... A minha bisavó teve que ficar comigo, né? E já tinha um tio meu da minha idade, que também era órfão de mãe, de pai, Ok. morava com a minha bisavó, e tinha mais um primo meu que morava com a minha bisavó. Então, era assim, um apartamento pequenininho, cheio de gente, e coitada, uma senhora, imagina, uma bisavó. Imagino. Imagino. Entendeu? Que guerreiro. Era uma dificuldade muito grande. Eu lembro que eu chegava às vezes na janela do apartamento, via um amigo que jogava bola comigo passando com pão. De manhã a gente não tinha pão para comer, a gente ficava pão. Uau. Era... Quer E dizer, eu era uma acredito que isso, de uma dificuldade certa muito forma, grande. foi minando a sua perspectiva de vida, né? Então, 12 anos você trabalhando como chaveiro. Como é que foi aí dos 12 até os... Você veio para os Estados Unidos com que idade? Eu vim com 38. Com 38 anos. Então, nesse meio tempo aí, você teve vários trabalhos. Como é que foi aí essa linha de crescimento? Para que o pessoal entenda Então, essa linha do tempo. eu comecei a morar sozinho com 17 anos. Já com Tá? 17 anos. Com Dentro da 17 anos, comunidade eu ou já fora da comunidade? na comunidade. Na comunidade. Eu voltei para a comunidade, comecei a morar sozinho. E eu não queria seguir aquele caminho que eu via os amigos seguindo, né? Que era o caminho mais fácil, né? O caminho do tráfico, Caminho mais o caminho do dinheiro fácil, fácil. né? Porque apesar de minha mãe ter morrido muito nova, com 29 anos, ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinava muita coisa sobre isso, que não existia caminho fácil para poder... que aquilo ali não ia levar... E eu acho que ela me preparou muito para a vida, Sim, antes de não tenho partir. dúvida disso. Ela me preparou muito para a vida. E eu voltei a estudar aos 13, 14 anos, mais ou menos. Tive que fazer supletivo porque eu trabalhava. Para Certo. você ter uma ideia, voltei a estudar na terceira série. Uau. Aí, e sempre pensei em empreender, nunca quis trabalhar para ninguém. Certo. Aí, nesse meio termo, Já eu tinha vendi isso picolé. forte dentro de você que esse era o caminho. Já. Aí, nesse meio termo, eu vendi picolé na praia, tive barraca de frutas. Que interessante. Já com 17, 18 anos? Menos. Menos? Uau. Menos. Enquanto as pessoas iam se divertir não sei se você conhece o Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista, Certo. Dia das Crianças. Enquanto as pessoas iam se divertir, eu ia lá no depósito, comprava 200, 300 picolés e vendia. Uhum. Eu não queria me divertir, eu queria não cair para uma vida errada. Então, você sabe que é uma coisa interessante, porque isso é quando o nosso termostato financeiro é formado, né? Então, o nosso termostato financeiro ele é formado por coisas que nós vimos, ouvimos ou vivenciamos acerca de dinheiro e riqueza, né? E geralmente nós somos a combinação, nós somos exatamente como a nossa mãe, ou nós somos exatamente como o nosso pai. Tudo depende de quem a gente queria mais atenção, né? Ou a gente pode ser o completamente oposto. Tudo vai depender de como você sofreu, de como você absorveu essa experiência. Porque você olha para... Você faz um juramento para si mesmo. Eu nunca mais quero viver
dessa maneira. E eu consigo ver claramente que algo aconteceu nesse meio do caminho que te chocou tanto que até mesmo a nível subconsciente você fez essa promessa para si mesmo. Eu nunca mais vou viver assim. E é por isso que você preferia fazer negócios, vender picolé, do que se divertir. Com certeza. E nisso foi até que eu fui sozinho na escola técnica, eu terminei meu primeiro grau supletivo. Para você ter uma ideia, eu pegava 6 horas da manhã numa empresa, Uau. ia para o supletivo, do supletivo ia fazer um curso no Senai. Saía 10 horas da noite. Isso era de segunda a sexta e sábado eu trabalhava nessa empresa também. Certo. E, por incrível que pareça, como eu tive sempre... E os finais de semana eu sempre arrumava alguma coisa para fazer para poder ter dinheiro. Uhum. E terminei o supletivo, fui procurar um segundo grau para fazer. Passei na escola técnica. Todo mundo falava, não, ninguém passa na escola técnica de primeira. Aí eu fiz uma prova na escola técnica, passei de primeira. Aí foi aí que minha vida começou a dar uma girada. Por quê? Porque tudo na vida é uma experiência que a gente tem que colher as coisas boas e as coisas ruins. Certo. Foi aí que eu comecei a tomar uma decisão. Cara, eu acho que esse lado aqui do estudo vai me levar por um caminho bom. Ele começou a abrir outras portas para você. Outras portas. Aí eu comecei a conhecer pessoas, mas eu fiz técnico e mecânico na escola técnica direcionada para desenhos. Aí fui trabalhar numa empresa de eletrodoméstico. Nessa empresa comecei a conhecer pessoas com um intelecto muito maior do que o meu, que me abriram o horizonte. É por isso que eu sempre falo que você é a média das 5 pessoas que você passa a maior parte do tempo, né? Isso. E o gerente da empresa, na verdade, eu comecei como estagiário. O gerente da empresa passou e falou assim, como é que é seu nome? Denis, passa lá na minha sala que eu quero conversar com você. Eu falei, cara, o gerente da empresa. Aí ele começou a me fazer um monte de perguntas. Ele falou, agora você vai ser o meu estagiário. Uau. Eu falei, cara, onde eu vim parar? Você começou a crescer. Que bacana. Comecei a crescer, começou a crescer. E você trabalhou nessa empresa há quanto tempo? Então, a empresa faliu. Então, quer dizer, quando tudo começou a dar certo, Certo. passou pela sua cabeça, de repente, que você fosse morrer naquela empresa, que você ia fazer carreira e que você estava seguro? Passou. Eu pensei assim, vai terminar o estágio, eles vão me contratar, porque tinha um clamor muito grande dentro da área de engenharia para me contratar. Uhum. Porque, assim, eu consegui aprender as coisas muito rápido. E era na era que estava começando a entrar o computador, assim, Internet, né? A globalização, aquela coisa toda. Globalização. O Windows era ainda 3.11, se eu não me engano. O AutoCAD que eu aprendi era o R12. Quando eu falo assim pro pessoal, eu aprendi AutoCAD no R12. Cara, tu é pré-histórico. O Gui usa esse computador até hoje. Usa. Então, aí foi um clamor muito grande na empresa para eu poder ficar. E aí, mas como só você que sentiu quando a empresa faliu? Eu me senti sem chão, né? Porque eu estava depositando as minhas esperanças ali, né? E foi numa época muito ruim, em 1998, que não tinha emprego em lugar nenhum. Entendi. Não tinha emprego em lugar nenhum. E aí, o que você fez? Voltou a vender picolé, não? Denis teve que se reorganizar a vida dele. Eu comecei a dar aula de AutoCAD nas empresas. Olha que coisa interessante. Anunciava no jornal aula de AutoCAD particular. Uhum. As pessoas ligavam para mim, eu falei, cara, eu vou com a cara e com a coragem. Aí eu sempre pensava assim, se alguém está me chamando é porque não sabe. Certo. E sabe menos do que eu. Certo. Desde que eu esteja um passo à frente, está tudo certo. Está tudo certo. Aí quando eu ia dar aula nessas empresas, eu geralmente ia dar aula para o gerente, ia dar aula para um diretor, alguém assim.
Aham. E às vezes a pessoa fala assim, cara, a gente está com um projeto atrasado aqui. Quanto você cobra para fazer esse projeto pra gente? Aí eu, ó, cobro X. E aí os caras falam, dá para você levar para casa? Levo. Aí fazia em casa. Certo, Então, e a gente eu ia me reinventando, certo. né? Ia me reinventando cada vez mais. Aí depois a empresa que faliu voltou novamente ativa, porque era uma empresa forte. Um dos sócios na época, antes de falir, era o Nelson Piquet, Uau. uma empresa de eletrodoméstico forte. A empresa voltou, aí eles me chamaram novamente. Aí já não era mais como estagiário, por um cargo na divisão de engenharia industrial da empresa. E Ó, aí você cara, o cara trabalhou nas... quantos anos nessa empresa? Então, um grupo comprou a empresa Aham. e cortou 70% da engenharia. E o Denis foi junto. Fui junto, aí o Mas aí quanto gerente, tempo durou isso? Quanto tempo durou isso? em um ano, Um ano. aí o gerente, Aí o Denis estava aí feliz de novo. Nossa, agora eu já voltei por cima e tal. E aí vem o não, segundo. eu Aí tinha cortou, te mandou voltado, embora. Você fez o quê? aí eu falei, agora eu vou voltar a dar aula de novo. Vai voltar da aula de Voltei a novo. dar. Aí não dava mais aula só de AutoCAD. Dava aula de AutoCAD e de Word, Excel, Windows as pessoas de terceira idade, Ipanema, Leblon, Copacabana. Certo. Que interessante. Você achou um nicho Aí, ali e começou a explorar aquele nicho. isso, porque a era do computador fez com que essas pessoas, a internet, a era da internet, né? Fez com que essas pessoas se interessassem. E essas pessoas precisavam de alguém com paciência para Certo. poder ensinar eles, né? Aham. Aí comecei a conhecer pessoas assim, aí já comecei a conhecer pessoas bem importantes mesmo. Certo. Eu conheci o meu, depois ele se tornou meu padrinho, cara, ele era reitor da UF, Uau. Ciências Políticas, o cara formado em Oxford. E aí você começou a aprender várias coisas, absorver vários princípios de sucesso com esse pessoal, acredito. Aí a empresa que eu trabalhava falou assim, ó, Denis, a gente não vai poder te contratar porque foi cortado 70%, mas tem muito projeto aqui, você quer pegar? Falei, claro que eu quero. Claro, aí começou a explodir o negócio, Aí você começou, né? não sendo empregado da empresa, mas você começou a fazer processos para projetos paralelos para a empresa, é isso? Sim, sim. Que interessante. E de... abriu uma loja num shopping de informática, uma loja de informática, Aham. que foi uma negação. Que essa loja me tirou a paz. Aí você abriu essa loja de informática. Abri Ou uma foi? loja de informática no shopping. Uau, então nesse ponto você saiu da comunidade trabalhando como chaveiro, Eu tinha órfão, saído. para dono de É, uma loja de informática no shopping. E como é que foi essa coisa? isso. Essa primeira experiência do seu negócio próprio? Então, a primeira experiência do negócio próprio legalizado, né? Porque os Sim, outros sim, eram claro, claro. todos Claro. sempre empreendendo desde novo, mas esse Aham. aí era bem, tinha que pagar os impostos. Eu já fiquei assustado no primeiro E mês que eu fui quanto pagar o tempo durou imposto. esse negócio seu lá no shopping? Eu acho que 1 ano e meio, 2 anos. Eu vou te dizer por quê. Durou pouco. Muitas lojas faliram na época, porque foi logo na entrada do presidente Lula Certo. e ele fez a... Não lembro o termo que ele usou. Computador para todos, vamos botar assim. Eu não lembro o termo. Então, o Ponto Frio, ele vendia, as lojas de eletrodomésticos vendiam computador muito barato para pagar Você não com muitas conseguia prestações. concorrer com isso. Não, E aí, a gente não como que conseguia. surgiu a ideia de você vir para os Estados Unidos? Então, aí, quando a loja faliu com... Na época, assim, eu estava devendo acho que 20 mil reais na praça. Era dinheiro pra caramba. Certo. Muito dinheiro. E quem era meu fiador na loja? O reitor da UF. Certo. Aí ele falou para mim, olha, eu fui seu fiador, eu tenho uma loja em Copacabana, minha loja está na garantia, se você não pagar, ou eu pago ou eu perco minha loja. Aí eu falei, caramba, que situação que eu deixei o cara, né?
Certo. Ele falou, não fui fiador nem para o meu filho, eu fui fiador. Aí eu comecei a trabalhar, e comecei a voltar a aulas novamente, aí já Para pagar a dívida. consertava para pagar a dívida, para consertar, aí consertava computador em casa, ia nas casas das pessoas, pegava um computador, levava, consertava. Só sei que eu tinha que pagar de aluguel Você conseguiu para pagar a livrar dívida ele. no final das contas, não? Conseguir, Pagou a dívida. consegui. Paguei, era dívida assim de 3 anos, parcelado em 3 anos, todas as dívidas eu paguei em menos de um ano. Uau. E eu lembro como se fosse hoje. Quando quitou tudo, eu escaneei o documento e enviei para o e-mail dele, porque ele era o meu fiador. Certo. Veio para o e-mail dele. Aí o primeiro encontro que eu tive com ele, ele botou a mão no meu ombro e falou: "Você já era forte comigo, agora você é mais forte ainda, você provou que é uma pessoa honrada." Isso, pô, eu fiquei super feliz, porque eu não deixei ele perder o que ele tinha. Certo. Aí depois disso, eu falei, cara, vou fazer alguma coisa para melhorar. E foi aí que surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos. Não, aí o que aconteceu? Eu fui estudar engenharia. Depois, com quase 30 anos de idade, falei, pô, vou estudar. Aí fui estudar engenharia. E mais de 30 anos, já estava com mais de 30 anos. Aí fui estudar engenharia. Certo. E fiz engenharia de petróleo, 5 anos, na esperança do pré-sal. Aí, quando terminei, falei assim, bom, vou precisar de um pouco de inglês, porque eu nunca tinha estudado inglês. Aham. Eu vou para os Estados Unidos para aprender o inglês. Vou Certo. estudar lá. Aí vim estudar, aí chegou aqui e já arrumei um trabalho na área de projetos, sem saber inglês. Uau. Aqui na Flórida mesmo. Então você veio Já para os arrumei Estados Unidos não para migrar, não porque as coisas não estavam boas lá no Brasil, você veio para cá para aprender o inglês e chegando aqui você conseguiu trabalho já em um projeto. Sim, aí foi quando eu já estava aqui. Deixa eu entender, essa empresa também faliu, não? Não, essa empresa Tô começando foi bem a desonesta. você que é o pé frio, cara. Não, lá na empresa, quando eu voltei para a empresa, me falaram isso. Na reunião me falaram, olharam para mim e falaram assim, é você. É você que é o problema. Você que é o problema. Aí você veio, Então, você trabalhou quanto tempo nesse projeto? trabalhei um ano nesse projeto em Sarasota. Trabalhei um ano, mas as pessoas eram muito desonestas. As pessoas eram muito desonestas e aí o Brasil entrou em crise. Aí eu Aí falei, você cara, eu não resolveu vou ficar embora. por aqui mesmo. Sim, porque eu trabalhava numa empresa lá de projetos já há muito tempo no Brasil. Fazia projeto para hidrelétrica. Certo. E sempre estava em contato com o dono e com a chefia, com todo mundo. Uhum. E só via assim, ó, fulano foi mandado embora, ciclano foi mandado embora, não está tendo serviço. Eu falei, cara, o que eu vou fazer no Brasil de volta? Entendi. Mas aí como é que foi? Você chegou aqui para estudar inglês, arrumou um emprego, teve uma oportunidade que 99,9% dos imigrantes que chegam aqui não têm. Trabalhou um ano, depois acabou esse projeto. E aí, como é que você se sentiu nessa época? Aí eu me senti perdido, né? Porque na Aí eu realidade falei, você tem vários picos assim de estabilidade, aí cai, estabilidade cai. isso. E aí como é que Aí você sentiu? O que você falou assim, putz, o que o Denis vai fazer agora? o Dani já tinha comprado uma franquia já. Aqui Nesse você meio tinha comprado tempo, Nesse meio tempo você estava fazendo esse trabalho e você comprou uma franquia. Você comprou uma franquia do quê? de limpeza de escritório escritório em geral, bancos, essas coisas assim, né? Certo. Eu já tinha comprado essa franquia já. Uhum. Aí quando acabou o projeto lá, eu falei, pô, agora eu vou ter que me virar nessa franquia, porque é o que tem para hoje. Certo. Aí lá foi o Denis limpar escritório. Aí é até engraçado, um amigo meu, o Rodrigo, quando eu fui limpar a primeira vez, ele falou assim, engenheiro limpando escritório. Falei, bicho, eu não nasci engenheiro. E como é que você se sentiu quando o cara falou isso, né, para você? Eu só falei para ele, assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Uhum. Falei, cara, eu não sou engenheiro, eu já vendi picolé na praia, vendi suco, eu já tive vários outros empregos, vendi
peixe. Imagina você vender o dia todo peixe, ficar fedendo o dia todo, vender na rua peixe. Então, sim, eu não tinha problema para isso. Não tinha mesmo. Não tenho problema. Até hoje eu não tenho problema para qual isso. que é a sua opinião a respeito das pessoas que pensam dessa maneira? Eu garanto que você deve conhecer várias pessoas assim. A pessoa tem que reavaliar um pouco seus conceitos, né? Porque todo mundo é digno daquilo que faz, né? Se der um trabalho honesto, a pessoa... Foi muito interessante quando eu cheguei aqui. Eu conheço... Assim, eu tenho conhecimento de várias pessoas com níveis importantes aqui. Eu tenho um meio primo, que ele é um advogado muito importante em Miami. Eu tenho e o tio dele é um médico aqui. Então são pessoas... Você sabe que aqui nos Estados Unidos um advogado e um médico está no nível mais acima. Sim. E eu, para ter uma ideia, você conhece Naples. Para morar em Naples, você tem que estar um nível acima. E eu fui logo que eu cheguei, eu fui no almoço na casa desse médico em Naples. E ele falou para mim assim, meu filho, ele é americano, ele falou para mim, meu filho, aqui não tem trabalho que não seja digno. Todos os trabalhos são dignos. Eu acho que o que o seu amigo se enganou foi o seguinte: engenheiro você é, porque você é formado em engenharia. Você não estava engenheiro naquele momento. Não estava exercendo. Estar engenheiro e ser engenheiro são duas coisas diferentes. Diferente. Eu não consegui exercer essa profissão no Brasil, de engenheiro. Certo. Por causa da crise. Uhum. E aí, nesse meio termo, eu fui fazendo outras coisas. Porque a franquia era só depois das 5. Que você teve nesse meio tempo? Você limpava o escritório? O que mais você fez? Eu trabalhei no mesmo período. Eu trabalhava, aliás, alguns períodos eu trabalhava limpando um jardim de uma pessoa, e ela só me chamava no verão. A época mais e tu sabe que o verão aqui na Flórida o verão aqui na Flórida, ela só me chamava no verão, aí ia para lá 3 vezes na semana, passava o dia todo. Aí ela falava, bota essa planta ali, tira para lá. Aí, tipo, querendo ser paisagista, né? Uhum. E final de semana eu trabalhava no restaurante. Uau! Então você restaurante limpava o americano. escritório à noite, fazia jardim e trabalhava em um restaurante. Ele trabalhava no restaurante. Você tinha saudades da empresa que você tinha o projeto antes? Com certeza, né? Era bem tranquilo. Aqui nos Estados Unidos, a empresa que eu tive o projeto aqui, não tinha, porque eles foram desonestos. Foram muito desonestos. Mas, independente disso, o trabalho era mais tranquilo do que o que você estava tendo agora. Sim, eu tinha uma sala, eu tinha ar-condicionado, eu tinha... Entendi. Era mais tranquilo, mas era o que tinha naquele momento. E você pensou, nesse meio tempo, você pensou em desanimar? Depois de você, com 3 trabalhos, trabalhando igual louco, você pensou em desanimar? Vou ser sincero com você, nós somos seres humanos, a gente tem a gente um dia está num nível, um outro a gente está mais abaixo. Né? Claro que às vezes eu pensava, mas eu não tinha muita escolha, porque eu não tinha como voltar mais para o Brasil, porque meu emprego no Brasil já não tinha mais. As pessoas que trabalhavam comigo, os engenheiros que trabalhavam comigo, estavam trabalhando de Uber. Eu falei, cara, eu vou voltar para o Brasil para trabalhar de Uber. Prefiro ficar aqui limpando o escritório. E engraçado que eles ligavam para mim, Denis, não volta. Não volta. Continua aí. Não aí. volta. Continua aí. E nessa época você já estava casado aqui? Já tinha filho? Como é que era a sua estrutura familiar? Não estava casado, não tinha filho. Tá. Solteira, era só trabalho. E você ficou nesse processo aí quanto tempo? Rapaz, eu fiquei nesse processo, acho que 3 anos. Uau. 3 ou 4, não, mais uns 4, 5 anos por aí. E como foi que você me conheceu? Foi um amigo meu que curtiu um vídeo seu no Facebook. Certo. Apareceu para mim aqui. Eu falei, cara, é o momento. Eu acho que o caminho é esse. O que te levou a acreditar que esse era o caminho, mesmo sem você nunca ter me conhecido e mesmo o brasileiro ter fama de passar a perna em brasileiro?
Era o risco que eu tinha que correr. Eu mudava de vida ou continuava nessa mesmice. Eu sempre fui assim um pouco extravagante, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa que se joga muito nas coisas que vai fazer. Por isso, hoje eu já comprei mais de 30 propriedades, né? What? Calma, a gente vai chegar lá agora, rapaz. Calma, calma. Eu, Respira fundo. eu sempre. Respira fundo, nós vamos chegar lá. E aí você viu esse vídeo, achou que o negócio era a salvação que você queria, você ficou meio com o pé atrás, não ficou? O pessoal, alguém falou para você o contrário, tentando te proteger para você não entrar numa enrascada? Como é que foi esse processo? Não, eu não costumo espalhar meus pensamentos para as pessoas, porque as pessoas têm uma triste, vamos dizer assim, um triste hábito de tentar colocar você para baixo quando não conhece a coisa. Certo. Primeiro, eu perguntei ao marido de uma prima minha que mora aqui. Uhum. Ele compra e reforma e aluga propriedades. Então ele já estava no mercado imobiliário fazendo flip. Aí você perguntou para ele qual foi a resposta dele. Eu perguntei, escrevi tax deed, tax lien. Perguntei primeiro para ela nunca ouviu falar nisso. Repete de novo. Aí eu falava, ela repete. A pronúncia está certa? Cara, vou escrever para você ver. Aí escrevi, aí pergunta ao seu esposo. Nunca ouviu falar nisso. Uau, e o cara já estava no mercado imobiliário. O cara americano, nunca ouviu. Aí, e qual foi a aceitação dele? Ele achou que era verdade, que não era, que existia, que não existia? Como é? Não, na verdade eu não falei para. É o que eu te falei, eu não contei para eles o que eu queria. Você estava investigando e tal, você só perguntou se eles conheciam. Para investigação, para investigação. Eu não perguntei porque eu sabia que. Cara, às vezes você vai perguntar alguma coisa, a pessoa te joga para baixo e já era. É isso aí. Aí você vai. Né, aí, como eu já sou um pouco vivida, deixei rolar. E já perguntava para outra. Uhum. Aí perguntei para aquele que é advogado lá. Aí também não conhecia. O cara é advogado, um dos advogados mais famosos de Miami, não conhecia. Não conhecia. Eu falei, ok, então deixa quieto. Eu falei, vou acreditar nesse carequinha aí, cara. E na época aí você não pensou duas vezes, fez o curso, e como é que foi essa jornada? Assim, foi um mês de novembro que eu peguei o curso, comprei. Deixa eu só botar um pouquinho. Que ponto que você falou assim, bom, várias pessoas não conhecem, mas eu vou acreditar. Você chegou aí no condado também, como o Paulo, para checar, para ver se o negócio existia mesmo? Não, fiz melhor, liguei pro Paulo. Você ligou pro Paulo? Liguei pro Paulo. Paulo, o Paulo na época? Não, eu conheci ele porque ele fez uma live lá em Memphis. Entendi. Ele já era aluno, já estava fazendo negócio, fez uma live em Memphis, e aí você ligou para ele. Aí eu falei, cara, esse cara vai ter que me desvendar esse mistério aí. Aí mandei no privado para ele, eu sou o Dennis, não sei o que, tal, moro aqui na Flórida. Você pode mandar seu telefone? Aí ele, posso. Aí mandou, aí liguei para ele, Paulo, aí me apresentei e falei, eu tô querendo comprar o curso do mar. Isso é verdade, cara? Aí ele, cara, pode ir que é verdade, tu me garante. Aí ele, cara, se tu fizer as coisas certinhas, não tem erro. Certo. Se tu fizer tudo certo, não tem erro. Aí eu falei, cara, eu vou comprar. Aí eu falei, se eu perder, pelo menos eu tentei, né? Uhum. Aí comprou o curso, começou a estudar e tal, e quanto tempo demorou para você fazer o primeiro negócio? Desde quando você começou a fazer o curso até quando você fez o primeiro negócio? Eu comprei no final de novembro. No final de novembro de 2017. Eu acho que no final de janeiro. Aí eu estudava a noite toda. Passava a madrugada toda. Entrava lá no site e ficava ouvindo os... Me dediquei assim, eu falei, cara, isso aqui vai mudar minha vida. É a oportunidade que eu vou ter. Certo. Se o Paulo falou, abraço, Paulo. Se o Paulo falou, então eu vou lá. O cara conseguiu comprar porque eu não vou conseguir. Certo. Aí no final de janeiro você conseguiu fazer seu primeiro negócio. Comprei o primeiro terreno. Comprou o primeiro terreno. Você fez o quê? O leilão online? Foi em Amy County? Onde foi? Online.
online. E como é que foi? Você sentiu medo, receio? Como é que foi? Ou você também falou assim, eu vou meter as caras e vou ver o que vai acontecer? Eu sempre fui desse, de meter as caras assim e ver o que vai acontecer. Certo. Aí comprei um. Como é que você sentiu, cara? Qual foi a emoção? Porque dizem que o primeiro de tudo a gente nunca esquece, né? Nunca. Como é que foi aí o primeiro negócio, a hora que você clicou lá no site e você ganhou o bid? O que você sentiu? Pô, cara, até hoje eu fico feliz pra caramba quando eu ganho. Não, é um bichinho, é uma adrenalina que até hoje eu vou pro leilão. Quando o cara começa o leilão, primeiro assim, se você for pro leilão comigo, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Marcos, deixa eu ir com o leilão aqui com você. Eu falo o seguinte, se você não estiver me contratando para te ensinar como fazer o leilão ao vivo, não queira ir no leilão comigo. Porque se você estiver me contratando, eu tenho a obrigação de te ensinar. Se você tá lá, assim, eu sou uma outra pessoa. Primeiro que eu não gosto nem que converse comigo, quem sabe? Nem conversa, assim, eu entro no meu zone ali, eu pego o meu papel, assim, ninguém conversa comigo. Então, assim, o lugar que você vai menos aprender de mim é no leilão. E como é que foi isso, cara? A primeira propriedade de você? Eu fiquei, assim, a gente fica nervoso, aí vai pagar lá no condado, porque o condado é aqui pertinho de casa, né? Aí eu fui lá fazer o pagamento, fiquei, pô, será que isso vai dar certo, não sei o quê? Será que eu ganhei mesmo esse negócio? Não? Será que... Aí eu fui, pô, fiquei todo feliz. Aí já comprei mais 2 depois. Aí já comprou mais 2 terrenos. Mais 2 terrenos. O primeiro já foi e comprou mais 2. Mais 2. Fui e comprei mais 2. Aí um colega meu, aí do Brasil, o Joel, tá assistindo a gente agora. Abraço, Joel. Grande Joel. Aí ele falou assim, vai virar latifundiário aí na Flórida. Qual o problema? Aí eu comprei esse mais 2, aí surgiu um problema. Quanto você pagou nesse primeiro terreno? Esqueci de perguntar. Quanto você pagou nesse primeiro terreno? Mais ou menos. Eu acho que foi 2.500. 2.500. E você lembra por quanto você vendeu? O primeiro, eu acho que eu vendi por 5.600. 5.600. Em quanto tempo, mais ou menos? Então, demorou para vender, porque aí eu comprei. Eu falei, cara, como é que eu vou vender agora? Me empolguei, já comprei 3. Como é que eu vou vender? Já passou alguns meses, já comprei 2 casas em Jacksonville na lista. Wait. Você comprou o primeiro terreno, depois você comprou mais 2 terrenos. Aí, enquanto você estava tentando entender como é que você ia vender, você foi e comprou mais 2 casas. Foi isso mesmo? Na lista lá de Jacksonville. Certo. E aí, em que ponto que você falou assim, não vou comprar mais, vou vender o que eu comprei? Tem que vender o que eu comprei. Certo. Aí foi quando eu conheci um estagiário de advocacia em Jacksonville. Certo. Aí o cara, muito solícito, ele falou, não, você tem como vender isso aí, você não precisa... Faz o quiet time. Quick Clean Deed. Certo. Não, ele falou, nem limpo. Ele falou, aí eu falei, você me ajuda? Ele falou, te ajudo. Aí foi quando eu tive a ideia de criar uma página do Facebook e anunciar os terrenos. Eu criei uma página e comecei a anunciar. Certo. Aí começou a aparecer pessoas que eram interessadas. Aí foi quando o primeiro terreno que eu vendi foi 5.600 em cash. Certo. Aquele 2 e pouco nele. Você dobrou o capital. Aí eu falei, cara, eu perguntei ao advogado, o estagiário, né? No caso ele era estagiário na época, hoje ele é advogado. Aí eu perguntei, cara, isso vai dar certo? Ele falou, não, pode ter certeza, vou fazer o primeiro para você, o resto você faz. Vou te dar um modelo, o resto você faz. Aí eu falei, pô, então tá. Aí ele foi, aí quem comprou foi um haitiano. Aí ele queria ter certeza que o terreno era meu mesmo, eu mostrei os documentos a ele, encontrei ele num posto de gasolina, mostrei os documentos a ele, aí ele falou, e como é que eu tenho certeza se esse terreno é seu, se você vai me passar os documentos exatos? Eu falei, liga pro meu advogado. Já tinha até advogado. Liga pro meu advogado, tá aqui o telefone. Aí ligou, o rapaz falou com ele, não, pode ter certeza, eu vou fazer o documento todo certinho e tal. Aí o cara me deu uma entrada, um cheque.
Fez os E marcou documentos e tal, e depois terminou a transação. marcou um dia para fazer o close, Uau, que para legal. pagar o E aí, restante, como é né? que você se sentiu quando você realizou a primeira estratégia, o primeiro negócio, a primeira estratégia de saída? Como é que Pô, você se feliz sentiu? pra caramba. Falei, cara, dá certo mesmo. Se deu certo com um, vai dar certo com todos. Certo. Né? E aí você já engatou, já E, vendeu o segundo, o terceiro, aí você já tinha 2 casas em Jacksonville. por incrível que pareça, na mesma semana eu vendi os outros dois. Tá brincando? No mesmo final de semana. Porque aí foram pessoas para ver os outros. Como eu comecei a anunciar, aí foram pessoas marcando para ver os outros terrenos. Aí eu falava assim, pô, vou lá, mas ver terreno é uma coisa bem estranha, né? Vai lá ver muito mato, né? Tudo bem, eu vou lá, né? Mas a Mas é pessoa o meu vai mais papel. para saber com quem ela está fazendo É, negócio do que o terreno do que ver o propriamente. terreno mesmo. E aí eu sempre gosto de comprar terreno do lado de uma casa. Uhum. Porque se não vende se não vende para o cara que mora na casa, vende para Se não outra vender para outra pessoa. pessoa, E você oferece para o cara que mora na casa. Você tem um cliente em potencial a mais. isso, eu sempre gosto de comprar esses terrenos assim perto de Você já casa, de chegou a alguma vender casa. terreno para o próprio vizinho, não? Não Não. vendi porque eu não ofereci. Entendi. Vendo, eu anuncio já. Dificilmente terreno. Agora, dificilmente terreno ficar muito tempo comigo. Certo. Você vai sempre comprando, vendendo, comprando e vendendo. É, aí nesse mesmo final de semana, desses 3 terrenos, eu já fui com esse haitiano, ele já deu uma entrada em um. Aí fui levar uma mexicana em outro terreno que eu tinha, marquei com ela, levei em 2. Aí ela gostou de um outro que eu achei que nunca fosse vender aquele terreno, que era lá para dentro de Lehigh, mas ela gostou desse. Uhum. Aí eu falei com ela, ó, a senhora pode fazer aqui, eu já levo os documentos todo pronto, vamos preencher isso aqui, fica uma cópia contigo, uma cópia comigo, e a senhora dá uma entrada e marca um dia para fazer o resto do pagamento. Ok, aí ela deu uma entrada, na época acho que eu pedi $200 a ela, se ela não pagar, ela perdeu os $200, Uhum. e depois vendi para um casal de Miami, o outro terreno, na mesma semana. Tudo na Uau. mesma semana. Qual foi o pior negócio que você fez de TaxLink TaxD? Eu até trouxe aqui para mostrar a experiência, hein? Essa foi a pior. Não, pior porque pior financeiramente. Qual foi o negócio que você fala assim, nossa, esse negócio deu ruim, deu mal? Deu ruim, mas reverti. Deu Lembra que eu ruim, te mas deu contei? bom. Deu É ruim, mas aquela deu coisa bom. que é tão complicado que quando dá errado, dá certo. É isso. Olha aqui, eu trouxe até aqui a foto para te mostrar. Vê se dá para ver aí. Essa eu quero ver. Você comprou essa casa? Comprei essa casa, muito engraçada. Não tinha. Lá em Jacksonville. Ó, vamos fazer o seguinte. Segura aí para você contar essa história. Denis, presta atenção. Eu quero terminar essa história, tá muito interessante. Só que a live, ela vai parar em 1 hora. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou fechar essa live, ok? Vou dar o tempo para a galera fazer um xixizinho de 60 segundos e para eles chamarem todos os amigos dele. E em 60 segundos a gente volta novamente e a gente faz o mesmo processo. Pessoal, volta porque a história dessa casa aqui é engraçada. Segura aí que eu quero saber essa história. Te vejo daqui 2 minutos. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou fechar essa live. Volto daqui 1 minutinho. Volta de novo, que eu acho que tem muita coisa interessante nessa história. Eu estou aqui morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu com essa casa. Convida os seus amigos. Clica aí. Assim que a gente voltar, já começa a clicar no triângulozinho. Quem sabe a gente já não libera aí o próximo módulo do curso. O Denis até falou para mim, falou assim, pô, cara, sacanagem. Eu paguei caro nesse curso, agora você está dando de graça pro pessoal. É que ele não sabe que a gente está preparando para quem já é aluno. Mas não se preocupa com isso, não. Vejo você daqui, novamente, daqui 60 segundos. Declara aberta Valeu. a temporada de caça.